Fala meus amigos, tudo bem? Ó, o vídeo de hoje tem o apoio aqui da nosso patrocinador, a GoCase, tá? Esse copo térmico você encontra lá na GoCase, não só copo térmico, como garrafa térmica. É um vídeo que eu espero que vocês gostem, é um conteúdo grande que eu trouxe através da reflexão da pergunta do Fred Caldeira, que ele apresentou no canal dele. Inclusive, eu convido vocês a assistir esse vídeo até o final, mas também assistir o vídeo inteiro, dar aquela moral, fala que viu aqui o conteúdo através do Insta Verde TV. A gente tem um debate que corre em torno mais do Palmeiras aqui, né? Mas esse conteúdo ele transcende Palmeiras, ele vai na seleção brasileira, ele fala muito do futebol brasileiro e não só o futebol brasileiro. Como as partidas estão iguais, como esse debate que a gente já viu, o Abel trazendo reflexões na coletiva, até vendendo um pouco o estilo de jogo dele, né? Falando que o Palmeiras, se retirar a camisa, todo mundo reconhece que ali é o Palmeiras. Eu tenho um contraponto, eu não acho que é sempre por aí não. Principalmente hoje, nos dias de hoje, em 2024, onde a pauta do descanso ficou acima da pauta do trabalho em alguns momentos aí nas coletivas do Abel Ferreira. Eu tenho certeza que se assistir esse vídeo até o final, um vídeo mais longo, com o chat aberto, tá? Você pode deixar um comentário aqui para fixar o seu comentário também no vídeo. Eu tenho certeza que vai fazer você pensar e vai ser interessante aqui para a gente debater. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos trocar essa ideia, o que a gente fez, essa gravação lá no NOQD da Twitch. Quem quiser seguir lá, siga também, que aí você vai estar por dentro dessas lives que a gente sempre está fazendo. Tamo junto e vem pro vídeo. Não é um personagem muito conhecido, não é uma pauta que esteja surfando em qualquer onda dos algoritmos. Mas eu acho muito importante falar sobre esse personagem, que é um dos mais fascinantes que eu já conheci e tive o prazer de conhecer no futebol. O Juanma Lillo, Juan Manuel Lillo, é um cara, é um estudioso do futebol, é um peregrino do futebol, o mundo, a pluralidade dentro de uma mente que alimenta tantas outras mentes brilhantes. Não é à toa que Pep Guardiola, sempre que possível, ele quer estar como unha e carne com o Juanma Lillo, que está nesse momento na segunda passagem dele como auxiliar do Guardiola, só no Manchester City, tá? Antes de falar um pouco mais sobre o Juanma Lillo, eu queria trazer essa declaração que eu vou repetir, tá? Eu vou colocar essa declaração de novo no vídeo mais pra frente, porque eu acho ela muito impactante. Mas é porque eu quero que você entenda a profundidade de pensamento do personagem que eu tô trazendo aqui e quais as lições que essa fala pode trazer. E essa pergunta eu tive o prazer de fazer pro Lillo no ano passado. Hola, Juan, encantado. Gracias. Has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver una uniformidad global de un método de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar. Hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar dos toques. Dos toques. Y a dos toques hay que jugar la jugada que es a dos toques. Y a tres la que es a tres. Y a cinco la que es a cinco. Y a uno la que es a uno. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento. Peraí. O Lucha fala disso e todo mundo acha ele uma piada, né? Porque ele fala do jeito Lucha. Estão retirando a nossa essência e tal. Ou eu tô enganado? Boa, rapaziada, tamo aí, ó, mais uma transmissão. Esse vídeo me chamou um pouquinho a atenção pra gente trocar uma ideia. Tá só começando a live aqui, quem quiser cola pra cá, twitch.tv/NIOQD. E aí, David, bom dia aí também pro Xande, pro Thiago, pro João. Daqui a pouco o José tá aí, né? O José deve estar acordado já lá em Portugal, óbvio, né? Lá tá na frente o horário. Rodrigues, o Fernando, o Wesley, Gustavo,
o Bigode aí também, rapaziada que tá chegando. Tá tela preta? Só acho que é só no seu, hein, mano? Tá normal aqui. Sai e entra na live, o Wesley. Fecha o aplicativo e volta. Fecha o aplicativo e volta. Pra ver se melhora. E aí, Júnior? E aí, rapaziada? Bom dia. Alguém aqui não conhece a Twitch? Nosso canal lá? Lá é futebol no geral. A gente fala mais do Palmeiras, é óbvio, mas falamos de futebol no geral. Twitch.tv, NIOQD. Quem quiser aparecer aí, ó. NIOQD, ó. Lá na Twitch, tá? Interessante esse debate. Eu vou até voltar ele um pouquinho para ver se eu não perdi nada. Vamos voltar aqui do início, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que estão no Instagram também, convidar vocês para participar da live aqui no YouTube. Vamos lá. Roman, encantado. Gracias. Has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver una uniformidad global de un método de jugar. Ó, uniformidade global de um método de jogar futebol. Quando eu assisto futebol hoje em dia, não sei vocês, mas eu me sinto muito assim. Que a gente está assistindo as mesmas partidas. Isso é uma parada que vem, talvez, desde a categoria de base, né? Então a gente se sente, parece, assistindo um filme repetido, né? E, pois bem, vamos continuar aqui. Vamos escutar quem entende, né? A gente está aprendendo sempre. Fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar, hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar dos toques. Dos toques. Y a dos toques hay... Peraí. Quem que vocês lembram quando ele aborda essa questão? Eu lembro do Veiga. Eu lembro do Rafael Veiga. Porque se tem muito uma opinião, por exemplo, aqui do amigo, ó, o futebol morreu depois que os técnicos tentaram copiar o Guardiola. E copiar mal, essa é a questão. A questão é como copiaram, né? Como isso foi copiado. Mas esse negócio aqui que ele está falando agora, quando a gente fala muito assim, o Rafael Veiga começa a comparar com o Alex, com o Rivaldo, com o Valdívia, com meias, né? Que tinham mais do que os dois toques e o arremate, tinham mais do que o Veiga, ou apresentavam alguma coisa a mais. A gente está fazendo uma crítica para o Veiga, mas se a gente sair do Veiga e tiver o Matheus Fernandes aí no Palmeiras, o Matheus Pereira, desculpa, é o cachorrada gritando aqui, eu fico louco ao mesmo tempo. A gente vai encontrar praticamente a mesma crítica, ou Scarpa, ou Paquetá, que o meu amigo está citando aqui, ó, bom dia pro Will. Interessante isso aqui, cara, interessantíssimo na verdade, interessantíssimo, porque quando a gente, inclusive, né, é um conteúdo que ele é difícil de abordar, porque eu acho que dificilmente ele fica em alta, né, no nossa pauta. Nossa pauta é muito da notícia, é muito daquela coisa do YouTube, do agora, do que está acontecendo nesse momento, a fala da Leila Pereira, e essas coisas elas vão ficando de lado, e aí quando a gente vai abordar uma crítica mais profunda, ninguém liga, né? Na verdade é assim que funciona. Você abrir hoje uma página esportiva, estão hypando a luta lá ainda provavelmente do Tyson, assisti ali antes de dormir, assisti dormindo na verdade, e algumas outras coisas vão ficando de lado que são fundamentais para debater, né? Então ele fala aqui, ó, 2 toques sim, é preciso dar 2 toques em jogada de 2 toques, 3 toques em jogada de 3 toques, aí 5 toques em jogada de 5 toques. O problema é como está sendo abordado na forma de conceito, né? Hay que jugar la jugada que es a 2 toques, y a 3 la que es a 3, y a 5 la que es a 5, y a 1 la que es a 1. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas, y eso... Por exemplo, eu não sinto do City suprimir a natureza do Savinho, por exemplo. Eu não sinto. Eu não acho que é um time que não deixa
o Savinho driblar. Pelo menos 2 partidinhas que eu assisti ali do City esse ano, eu vi uma liberdade de atuação pro Savinho. No Palmeiras, a gente vê essa liberdade de atuação pela natureza do Estevão. Porém, a gente vê ao mesmo tempo o técnico cobrando que o Felipe Anderson não tem condição, ou não quer, ou não pode, ou não consegue fazer o mesmo, né? A questão que fica é o quanto a gente gera dentro do campo as oportunidades para que isso flua de uma forma natural, para que até o Richard Rios tenha uma condição e uma confiança de querer o drible do Veiga, e não só o drible, né? Acho que há mais que discutir aí do que o drible também, né? Eso, por desgracia, ha ido pasando y no me siento muy feliz por ello. ¿Y cómo mantener la creatividad de un atleta con esta uniformidad? Eso es, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase, se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta, curiosamente, la diferencia. Muito foda, mano. Os atletas estão realmente... o que ele falou aí é bizarro, como eu sinto assistindo o jogo que é isso, velho. Você vai olhar hoje um lateral direito, você olha assim pra ele e fala, o que ele... Tanto que eu já falei isso algumas vezes, né? Lá nas lives. Eu falei assim, cara, várias vezes eu falei pra vocês o seguinte: o papel que cumpre o Zé Rafael, eu não consigo visualizar que um outro jogador, ele não faça o que o Zé Rafael faz. Boa tarde aí, José. Muito por conta dessa uniformidade. Às vezes o Zé Rafael em campo, ele me lembra o Gabriel Menino, que ele me lembra um pouquinho o Fabinho, e que, se a gente trazer isso para a lateral direita, aí sim a gente tem uma diferença ali de característica de Mike, Giai e Rocha. No entanto, muito se parece. Muito se parece. Na lateral esquerda, Vanderlan, Piquerez e Caio Paulista, eu acho que são características mais parecidas, cara. Ainda que você tenha um pouquinho de diferença do futebol de um para o outro, se parecem. No sistema de meio campo, que eu acho que é o coração desse debate aqui, meio campo, ataque e pontas, é uma situação mais assim gritante, né? O futebol brasileiro, por exemplo, hoje, talvez ali respira por Estevão, Luiz Henrique, e aí depois vai ficando um cenário muito parecido, né? De qualidade, do que cada jogador pode entregar. Então você vai tirar o Estevão aqui do Brasil daqui a pouco e o próprio Luiz Henrique, pronto. Vai carecer de aparecer de novo alguém pra gente falar, não, ó, esse jogador aqui... Mas tira esses jogadores, o resto são muito iguais, né? No que se diz respeito ao que entregam. O Wesley fala aqui, ó, o seguinte: o que eu acho do Estevão atuando como meio? Então, esse debate que apareceu essa semana se confunde um pouco com isso aqui, Wesley. Eu fiz vídeo sobre isso, tá lá no canal, defendendo a visão do João Paulo Sampaio. Ou seja, que sim, ele tem mais a entregar pra gente, você deixando ele atuar como meia, como ponta e dando uma liberdade para ele, do que somente usando ele aberto pela direita. Porque se a gente pegar o Estevão nos grandes jogos desse ano, teve jogo que ele ficou de fora por lesão, mas jogo contra o Botafogo e nos grandes jogos, até o clássico contra o Corinthians, o que o Estevão criou no clássico contra o Corinthians? Acho que umas 2, 3 jogadas ali pela ponta, uma inclusive que foi um passe para trás para o Veiga. Mas e se tivesse dado ao Estevão a condição de uma maior liberdade de atuação, preenchido o lado de campo com o próprio Felipe Anderson e ter dado esse espaço ao Dudu no segundo tempo que foi lhe concedido? Ou seja, você tinha o Dudu do lado esquerdo, que foi muito bem quando entrou, você teria o Felipe Anderson no canto dele e você teria o Estevão livre. Como que fica para o adversário marcar o Estevão livre? Porque o Neymar, quando jogava no Santos, vocês podem pegar aí, não era só um jogador que caía pela ponta, era um jogador que também caía pela ponta, mais do que atuava pelo meio, mas lhe davam a oportunidade, a oportunidade de vir de trás, jogar por dentro, jogar pela ponta. Não prendiam o Neymar ali alocado no canto de campo, né? Isso é uma coisa que só se pegar os melhores momentos do Neymar a gente vê isso. A maior parte das jogadas são pela ponta esquerda. Mas teve jogada dele aí, batendo embaixadinha, provocando. Eu não lembro o nome daquele atacante grandão, acho que era Souza, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, acho que não era o Souza.
mas na ponta direita. Na ponta direita. Quantas jogadas a gente viu do Estevão na ponta esquerda? Tenta lembrar aí no profissional quantas jogadas você viu. Você acha que ele não consegue fazer jogada lá na ponta esquerda? Ele consegue. Vai mudar bastante a característica dele do drible. Talvez ele vai ser um cara que vai levar mais a profundidade do que propriamente cortar para dentro para a perna esquerda dele. Mas se a gente está empenhado em ver a capacidade máxima do atleta sendo atingida até o próximo meio do ano, a gente deveria olhar para essa discussão que foi aberta essa semana e ampliar o nosso horizonte. Mas aí o que acontece? Aqui no Palmeiras a gente tem uma religião, né? Tudo que não vem do Abel é bosta. Tudo que está falando aqui nessa live aqui, ó, no conceito de comissão técnica, Abel Ferreira, tudo isso aqui é bosta. Por isso que é bom você trazer um cara que é referência, porque aí ele falando não é um trouxa que está dentro do quarto aqui, que ama o Palmeiras, que ama futebol, que está falando. Aí a gente está trazendo um aspecto maior do debate, né? Não é somente achismo da sua tal da cadeira confortável aqui, né? As cadeiras confortáveis que o Abel tanto cita aqui, ó. Entonces, bueno, yo creo que en procesos educativos pasa un poco, ¿no? Lo mismo también, ¿no? No es solo en el fútbol, ¿eh? Me parece que queremos gente que cumpla misiones, que cumpla órdenes, pero luego decimos, ay, no tiene iniciativa. Claro. Eu daqui a pouco eu vou entrar nos pormenores de como eu interpreto essa resposta e quais lições a gente pode tirar. Mas esse rapaz, ele começou a treinar um clube aos 16 anos de idade. Ele já passou por vários. Será que ele entende? Será que, pô, Abel, esse aqui pode falar ou não? O cara que começou a treinar aos 16 anos de idade, ele pode falar ou não? Essa é a pergunta. Será que ele pode? Será que ele pode abrir um debate importante sobre o tema ou também não? Ah, não. Tem que ganhar a Libertadores, tem que ser treinador do profissional. Porque, pô, se tem uma crítica que andam fazendo, em cima do jeito de jogar. O Ney tá falando aqui, ó. Os técnicos como Lucha, Felipão, etc., hoje são chamados ultrapassados por terem seus próprios estilos de jogo e defenderem isso. Mas veja só, o estilo do Felipão é igual ao do Abel. Não tem diferença, falando só de estilo, tá? O futebol brasileiro perdeu sua essência quando começaram a copiar o estilo europeu, que é o que o Lucha defende. Mas temos que levar em conta a qualidade de jogadores de cada estilo do Brasil que não possui tais talentos fora de linha. Exato. Tanto que os caras vêm e tiram daqui, eles vão tirando. Ano que vem é o que eu te falei pra vocês, é o que eu tô falando. Luiz Henrique tá saindo fora. Estevão tá saindo fora. Almada tá saindo fora. Arrascaeta já não, mano. Arrascaeta de verdade mesmo. Não entrega mais porra nenhuma há muito tempo. Ah, você vai ter o Matheus Pereira, que não é um super craque. Você vai ter ainda o Veiga aí. Mas olha só o que a gente vai perder num recorte curto. Estevão, Luiz Henrique, Almada. Quem mais que a gente pode citar que tá de saída aí, rapaziada? De outros times. Acho que não, né? Acho que craques mesmo tá difícil. Vai no Corinthians ali, quem que você pode falar que é craque? O Depay. Pô, mas ainda não vai entregar aqui o que entregou anteriormente, né? Então vai ter que surgir, é o que o Gustavo fala aqui, ó, surgir novas promessas. Rapaziada, eu tô assim com o celular na mão que eu tô mostrando aqui pro pessoal do Insta também. Rapaziada que quiser participar aí da live, tá? Aqui, ó, vou colocar aí pra vocês, ó. Aí, na Twitch, tá, pessoal? Vou fixar aqui pra quem quiser procurar o canal lá, vocês vão achar facinho. E, cara, o Plata fez um golaço lá na final da Copa do Brasil. Tinha muito espaço também, né? Vou falar assim, ele tinha muito espaço pra fazer aquilo que ele fez, mas foi um golaço. Desde o drible que ele deu pra dentro, a execução. Mas não dá pra saber se ele vai estar nesse nível do Luiz Henrique ano que vem. Eu acho que não. Mas pode ser que o cara atinja um nível alto e seja mais um aí que a gente está debatendo. Hoje eu não acho que é. Mas foi um golaço ali na Copa do Brasil, o gol dele. Inegável, um bonito gol. Dezenas de países. Ele já bebeu de diversas culturas de futebol. E ele se rotula, parcialmente, como um pai arrependido. Nesse artigo que ele escreveu na época da Copa do Mundo de 2022 para o ótimo site The Athletic. Por conta disso que ele chama de dois-toquismo. Você achar que porque o Barcelona do Guardiola jogava daquela maneira, o mundo todo tem que jogar,
e que não existam jogadas para 2, 3. Aí o que o Fred está trazendo aqui, eu vou deixar esse debate bem amplo no YouTube para ver a opinião de vocês, tá? Vai ficar um vídeo gigante, sei lá quanto tempo. Vai passar de 30 minutos talvez. O dois-toquismo e etc. Isso também é culpa da imprensa. Que quando aparece uma coisa individual, né, um trabalho único, eles querem que saia copiando. Ah não, mas tem que copiar. Lembra quando alguém apresentou o diretor de futebol aqui no Brasil, que aí todo mundo, não, o que está faltando é que os clubes têm um diretor de futebol. Aí eu pergunto, quantos são bons? Quantos de fato são caras que falam, não, esses aqui são bons? Eu passo uma percepção que tem clube que atua sem diretor de futebol e não faz a diferença nenhuma. Vamos lá, vamos escutar sem interromper, vai. Eu coloco minha opinião no final agora. 3, 4, 5 toques, é isso que ele fala, gente. Isso precisa ser, por isso que eu coloco na capa desse vídeo a seleção brasileira como a seleção brasileira, não só, o futebol brasileiro com o escudo da CBF, porque a gente precisa entender isso na formação dos nossos jogadores, pelo amor de Deus. Eu acho que tem vários pontos que a gente se equivoca. Tipo assim, se eu não fizer o comentário agora, eu vou esquecer. O João Paulo Sampaio entendeu e provou isso aí essa semana. Ele entendeu. Não é tipo assim uma questão de puxar saquismo ao cara, mas ele se mostrou que entendeu. Vocês concordam? Sim ou não? Coloca no chat aí. Se vocês sim concordam que ele entendeu ou não. Para mim ele entendeu. A questão é o quanto o clube quer replicar isso. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Não, eu vou colocar isso como um arquivo de vídeo também, mas aqui a gente está ao vivo. O quanto que o clube quer replicar isso no profissional. Agora, para mim, não sei o que vocês vão falar isso, algumas pessoas estão falando que sim, mas para mim ele entendeu. E é por isso que existe esse puxa-saquismo com ele, porque ele é bom. Ele é bom, ponto. Ele é bom e ponto. E eu acho que é isso, assim que a gente tem que começar a tratar, para também não colocar como um deus. Não, ele é bom e ponto. Ele faz o que tem que ser feito, ele é um excelente profissional e mostra, né, que está numa fase espetacular do ponto de vista do que é a profissão, né? De um técnico, de um dirigente, de um diretor. Ele está na sua mais alta performance. João Paulo Sampaio, que inclusive teve convites para ir para um outro processo profissional, sempre foi rejeitando. É um cara a nível de seleção, no que se diz hoje a sua competência. Então, assim, para mim, ele é um cara que entendeu o que está rolando e bem, né? Na formação de jogadores, do que eu vejo de longe, tá? Se eu tiver errado e você trabalhe com isso, por favor, me corrija. E se eu tiver certo ou próximo de uma opinião verdadeira, por favor, reforce para eu entender melhor. Um dos pontos mais flagrantes é a mania de transformar todo mundo em ponta, né? Todo mundo tem que dar um passo para frente. Se você é um bom lateral, vira ponta. Se você é um meia, vira ponta. Se você é volante, vira meia. E aí a gente vai perdendo, por exemplo, laterais. A gente vai perdendo, por exemplo, meias centrais, né? O dono do meio campo, uma figura que a gente não forma mais. Só que, para além disso, há algo muito europeu e que a gente, infelizmente, está trazendo já há algum tempo para o futebol brasileiro, que é essa mania de associar qualidade de jogo a jogo rápido. E eu sei que eu estou falando da posição de quem cobra a Premier League. Jogo rápido é uma delícia quando ele tem que ser rápido. Se você consegue pausar o jogo, esse é um valor raríssimo. Veja Pep Guardiola toda vez que ele fala de Phil Foden como meio-campista. Ele precisa aprender o poder da pausa. Aqui no Palmeiras, bicho. Vixe Maria. Quem que não precisa aprender isso aí no Palmeiras? Fala pra mim. O time chega no ataque, parece uma loucura. Parece que assim, você vê lá, às vezes tá 13 minutos do primeiro tempo. Ou 5 do segundo. O Palmeiras tá sempre com muita pressa. Mas tá sempre com muita pressa. É incrível que eu não sei o que é a capacidade do controle de bola de jogadores do Palmeiras. Eu não sei mais o que é. E aí, calma lá. Aí transcende Abel Ferreira.
Porque teve uma live muito antiga minha que eu falei, que eu brinquei lá numa live, que os jogadores pareciam coelhos, lembra? Com aquela pressa para fazer as coisas. E não tinha Abel Ferreira no contexto. Ou seja, me parece isso aí um dano estrutural ao futebol brasileiro que transcende Sociedade Esportiva Palmeiras, que vai além de Palmeiras. Nosso canal, obviamente, é de Palmeiras. Fala mais do Palmeiras. Dá um pitaquinho aqui sobre o Botafogo, sobre o Flamengo, sobre o Corinthians, mas é do Palmeiras. Então, eu acho que a gente precisa entender o porquê que a natureza do nosso jogador, será que é medo? Medo, porque me parece diferente o cara que atua com pressa e faz as jogadas com pressa e erra, do que aquele cara que retém a posse de bola, perde às vezes eventualmente essa posse de bola, ou tenta um drible, e aquilo fica um pouco mais marcado para o torcedor. A partir do momento que são ações com pressa, finalizações, cruzamentos, eles estão o tempo inteiro errando. Para pensar, são 70, 50 volumes ofensivos para acertar 30 finalizações para uma entrar, só que está sempre fazendo, sempre. Se você pensa um pouco mais o jogo e demora para fazer essas ativações de ataque, eu acho que parte do torcedor fica muito apreensivo e aquele erro ele marca mais. Ou seja, se você não tem essa quantidade de volumes para justificar ao seu torcedor que você está, entre aspas, amassando, o jogador fica mais marcado pelo aquele erro que ele está sempre cometendo, só que como é muito rápido as jogadas, como é muito ali na base do estou afoito, aquilo passa batido. Então, cara, isso é interessante, velho. Vamos seguir aqui. E deixar os créditos, tá? Ao Fred Caldeira aqui, se inscrevam lá, deixa o like, tá? Eu sou inscrito pelo meu perfil pessoal, que eu tô pelo Insta Verde, tá? Excelente vídeo aí que ele resolveu fazer. E que obviamente são conteúdos que dão menos visualização e são eles que deveriam dar mais visualizações, né? O vídeo nesse momento dele está com 10 mil visualizações a 2 horas. Deveria esse conteúdo daqui a alguns dias pelo menos atingir umas 100 mil pessoas, pelo menos. Porque é bom o conteúdo, é ótimo na verdade. E isso é algo que, torça o nariz você ou não para o Guardiola, ele é uma resistência. Agora, há algo no guardiolismo, ou seja, no que entenderam e copiaram do Guardiola, que se aproxima desse conceito que o Juan Malilo se sente parte responsável, por isso ele é um pai arrependido, que é de não entender o subtexto das jogadas, a subjetividade do futebol. Tudo tem que ser de primeira? Tudo tem que ser de segunda? Por que não de terceira, de quarta, de quinta? Por que não ter pausa? E eu jogava, pessoal, aqui no Juventus, era trabalhado 2 toques. Só que era uma fração do treino. Eu não lembro, não me recordo quando moleque. A gente trabalhando 2 toques assim, de uma forma... Não, tinha trabalhos de campo reduzido. E tinha trabalhos de 2 toques, tinha trabalho de 1 toque. A partir de agora, eu lembro que tinha uma atividade que o treinador, ele... Eu não lembro quantas vezes ele apitava. Acho que ele apitava uma vez, era 1 toque. Ele apitava 2 vezes, era 2 toques. E aí era livre, em algum momento. Eu não lembro como que ele fazia essa dinâmica, exatamente. Só que, cara, isso era uma dinâmica, em parte do treinamento, uma vez por semana, nos 5 dias que a gente treinava. Ou seja, treinava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Era feito isso aí uma vez. E passa uma impressão que isso é trabalhado muito mais vezes hoje. Passa uma impressão, obviamente é. Porque está refletindo diretamente dentro do campo de jogo. De uma forma, aqui no futebol brasileiro, muito clara. Independente do clube. É muito claro que isso é trabalhado talvez mais exaustivamente hoje. E isso vai transformando o futebol no Fordismo, né? Numa linha de fábrica. Tem um outro trecho desse artigo do Lilo que ele fala: se hoje você colocar a TV no preto e branco, você não sabe se de um lado está jogando a seleção brasileira ou se o de outro está jogando a seleção de Camarões, ou se você inverter... Lembra aquela referência que o Abel trouxe? Vem daí. Que ele falou assim, que o Palmeiras é o único time que se você tirar a camiseta você sabe que é o Palmeiras. Na época, todo mundo babou ali e tal.
É verdade que o Palmeiras do Abel tem algumas características únicas, mas está muito longe de você olhar para essas características e se sentir apaixonado, pelo menos no meu ponto de vista. Eu sei que tem pessoas que discordam disso, mas vocês vão lembrar que isso é uma coletiva do ano passado, que ele disse que se arrancar a camiseta do Palmeiras, ou do ano passado ou do ano retrasado, saberia qualquer um que é o Palmeiras atuando. Aí eu te pergunto, rapaziada, por quê? Pelas viradas históricas, pelo time da virada... Por que o Abel trouxe isso? O Abel trouxe isso porque ele leu esse artigo, viu essa referência e fez um contraponto aqui no Brasil. Como direto ele faz um contraponto, né? Ou pontos ou contrapontos sobre Guardiola, sobre calendário, sobre algumas coisas. Falar para mim que o Palmeiras hoje atua diferente da média aqui do futebol brasileiro, pode ser que a gente teve isso num recorte de 2022, que o Abel quis trazer isso para 2023 e tá achando que isso ainda acontece em 2024, quando não é verdade. Quando não acontece. Né? Então, assim, essa declaração dele, eu lembro, foi depois de um jogo, não lembro contra quem, numa coletiva de imprensa que ele disse isso. Se arrancar a camiseta do Palmeiras, saberíamos que é o Palmeiras que está atuando ali. Você não sabe quem é quem, porque tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Ou quase todo mundo. E isso é verdade. E isso é uma tristeza. E isso é algo que quem criou o problema está tentando pensar em soluções, ou pelo menos está reconhecendo esse processo que vitimou também a seleção brasileira. Eu acho que esse é um ponto importante aqui. A seleção brasileira é vítima desse processo. Porque achou, em algum momento da história, que o correto era isso. E não tentar pegar um pouco disso e misturar com... A gente é tão bom nisso, né, cara? De misturar diversas culturas, diversos povos, Desculpa, eu sou um crítico do Lucha, mas então tem que dar muito mérito ao Luxemburgo. O Luxemburgo é quem bate nessa tecla, já tem 15 anos que o Luxemburgo bate nessa tecla, de que tinha que repensar, que a nossa característica não podia ser perdida. O problema é que os trabalhos do Luxemburgo, talvez o que está acontecendo é tão forte que nem quem sabe que está rolando isso consegue desfazer, entendeu? Então o Luxemburgo sabe o que está acontecendo, não consegue desfazer nos seus trabalhos e daí por diante o seu discurso não vale absolutamente nada, entenderam? Não quer dizer que ele está errado, quer dizer que ele não consegue fazer nada na prática para combater o que ele já identificou que está errado. Entenderam a parada? Ou seja, vamos sair do futebol um pouco, vamos pensar numa barbearia, numa mecânica. E ficou muito evidente para mim, aqui no Brasil, quando a paleteria, não sei se vocês lembram disso, ela estava na moda, que eram sorvetes mexicanos, né? Quando aquilo estava na moda aqui no Brasil, abriu uma paleteria, abriu 300, numa região ali tinha 300 paleterias. Por quê? Porque aquilo estava vendendo, estava numa moda e todo mundo se copia. Barbearia, quando virou um conceito aqui, né, do barbershop, você vê que todo mundo trouxe barber pole para fora, um estilo praticamente igual. Ó, o que você encontra ali, você encontra aqui. Certo? E se você pega mecânicas aqui no Brasil, o que aconteceu um período? O mecânico virou um comunicador. Então quem tinha um mecânico youtuber saiu na frente. Então várias mecânicas abriram canais no YouTube e acabaram por ficar mecânicas famosas por isso. Ou seja, isso é meio que do brasileiro, e não só do brasileiro, mas do conceito do que dá certo, a gente copia. Tanto que aqui no YouTube também tem uma coisa que é muito clara e objetiva e existe, é que um youtuber de fora que faz fama com determinado vídeo, ontem ficou muito claro isso pra mim, se transforma em pro player em 48 horas. Eu achei um vídeo desse sobre Fortnite. E eu achei um vídeo norte-americano sobre isso de 3 meses atrás. Eu achei um vídeo brasileiro de 3 meses atrás, que foi copiado desse vídeo norte-americano, e depois eu achei um vídeo há uma semana atrás do brasileiro que já copiou o brasileiro que copiou o americano, falando sobre o mesmo tema. Uma outra coisa, quando eu comprei esse controle, eu vi jogue como um pro player com esse controle aqui, GameSir. Aí teve um cara lá fora fazendo, um brasileiro replicou o conteúdo e aí mais 10 ou 20 replicaram o mesmo conteúdo do brasileiro sobre esse controle e sobre esses gatilhos. Ou seja, é um pouco do ser humano a atividade de copiar aquilo que dá certo e sair replicando, e principalmente sem atribuir créditos, né? Tem um moleque lá no Instagram, por exemplo, que eu acho aquilo bizarro que ele faz. Ele já tá com 100 mil inscritos aqui no YouTube, eu não vou citar ele. Ele não é do Palmeiras.
Ele pega o vídeo de todo mundo, coloca a cara dele, sai replicando, e ele não tem coragem de dar crédito pra ninguém, cara. Ele só quer pegar o conteúdo bom dos outros, colocar a cara dele na frente e sair replicando, sem nenhuma preocupação de marcar assim, ó, colocar vídeo da TNT, vídeo de não sei quem. E ele faz isso o dia inteiro, posta 7, 8, 9, 10 vídeos. E antes que vocês achem que é o Brownie, não é. Não é ele, tá? É um outro. Eu não sei nem se o Brownie também dá crédito ou não para as coisas, mas isso é um problema, cara. Isso é um problema dentro do futebol, isso é um problema dentro e fora do futebol. A gente replica referências e tá... O próprio Abel, quando falou essa referência, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele não traz essa referência. Da onde vem? Ele simplesmente pega uma referência que ele leu e faz um contraponto no momento que as pessoas escutam ele numa coletiva de imprensa, numa conferência de imprensa. E obviamente tem ali uma origem esse debate. E por que não abrir essa origem para o povão do que está acontecendo? Para que quando eu ganhe, eu ficar maior, né? Essas ideias, porque quase que abandonamos o nosso instinto, a nossa escola. Temos além do instinto, né? Porque não é uma coisa apenas natural, é algo estudado, desenvolvido por mentes pensantes do futebol brasileiro, na formação do futebol e na formação do futebol brasileiro, que fez com que a gente virasse uma potência, que fez com que a gente virasse quase que um sinônimo da palavra futebol. E a gente perdeu isso. A gente perdeu isso. Imagina, vai falar com alguém de 20 anos que o Brasil é o país do futebol? Que a seleção brasileira é sinônimo de encanto? Enfim, eu acho que a vocação... Nosso assunto aqui é Palmeiras. Palmeiras é sinônimo de encanto? 2022, só. Pra mim, nesse recorte de 10 anos, 2016, 2015 uma parte, 2022. 2018 do Felipão também não. Então assim, 2022 com o Abel, 2015 um trecho desse trabalho do Marcelo Oliveira, um pouquinho só, 2016 um trecho do trabalho do Cuca, tá? Na busca do título brasileiro tinha uma identidade, o Palmeiras, no entanto, também não era nada incrível. Então, recorte 10 anos do que a gente chamou isso de academia. A gente teve coragem, cara, de cometer esse equívoco com a história e chamar de academia. Ou seja, validando, carimbando o resultadismo, carimbando que não, é uma academia. Não é. Não é. E isso pega no torcedor mais crítico, porque vocês viram que isso foi um debate muito forte dentro aqui do Palmeiras a respeito de academia. Como pode comparar a academia? Vamos criar eu mesmo falei, vamos criar um novo conceito, cara. Vamos criar um negócio, sei lá, avassalador, qualquer coisa. Mas menos academia. Academia não é. Simples, coloca aí no YouTube, Academia Palmeiras. Assista os vídeos. Não dava pra chamar 99 de academia? Vai chamar isso aí que a gente tá fazendo de academia? Chama então 96, 93. Aí tudo bem. Acho que cabe o conceito. Esse aqui, a gente chamar e trazer o conceito de terceira academia, só se for pra vender camiseta, porra. Só se for pra vender camiseta. Porque não tem nenhum sentido. A questão do encanto passa um pouco por abrir mão dessa questão que eu coloco de novo, dessa resposta brilhante de Juan Malillo. E outro dia uma empresa que já existe há décadas, já fatura milhões. Encantado. Gracias. Has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver una uniformidad global de un método de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar, hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar
2 toques. 2 toques. Y a 2 toques hay que jugar la jugada que es a 2 toques. Y a 3 la que es a 3. Y a 5 la que es a 5. Y a 1 la que es a 1. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso por desgracia, ha ido pasando y no me siento muy feliz por ello. ¿Y cómo mantener la creatividad de un atleta con esta uniformidad? Eso es, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase, se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta, curiosamente, la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que en procesos educativos pasa un pouco, não? Que da hora ver um cara falar de tática sem ficar ofendido com o jornalista, né? Porque ele no que ele levanta aqui hoje, o clube mais poderoso do mundo economicamente, financeiramente, ele deveria achar o jornalista um bosta, né, não, meu irmão? É o conceito que a gente vê aqui no Brasil, né? Você não pode perguntar nada sobre tática que ofende. Não, vamos falar da parte pessoal, vamos falar do que as relações humanas me interessam. Interessam demais pra mim esse papo também. Só que quando a gente tá numa conferência de imprensa de futebol, eu acho que cabe muito esse debate, sim, das relações humanas, mas cabe muito do profissional que está habilitado como um professor ensinar jornalista, ensinar, mas de uma forma positiva, né? Torcedores pelo mundo, adeptos, eu estou aqui e sou profissional disso aqui. É muito legal outras ações que envolvem o futebol, sim, mas é muito legal você pegar uma conferência de imprensa e sentir que a abordagem de uma problemática, há sim situações que reconhecem quem inclusive criou esse problema e que entende que o futebol espelhou, não só do ponto de vista tático, mas sim de outros pontos de vista de atuação, porque uma coisa é a tática, 4-2-3-1, por exemplo, que foi por muito tempo aqui no Brasil, uma tática espelhada incansavelmente, mas também agora a gente está saindo dos números, né, da parte tática, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-3-3, 4-1-3-2, e indo para um debate do espelho da atuação, que aí é bem além, né, da tática. Um abraço aí para quem tá chegando, hein? Tamo junto. Caçador do Shark Macedo, isso aí é perigoso, hein? Lo mismo también, no es solo en el fútbol, ¿eh? Me parece que queremos gente que cumpla misiones, que cumpla órdenes, pero luego decimos, ay, no tiene iniciativa. Claro. Cara, eu fico maluco com essa resposta. Eu juro que eu adoro muito, 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 muito. E não é porque eu fiz a pergunta, tá? Mas eu adoro também o fato que fui eu que fiz a pergunta e eu vou emoldurar isso pra minha vida. E ter crédito quem fez a pergunta e que extraiu isso. Acho que isso é importantíssimo pro trabalho dele. Muita gente não reconhece isso, porque eu falei anteriormente, o que vende hoje é headline, o que vende hoje são abre aspas, o que vende hoje é a polêmica, e dentro disso não há conteúdo, cara. Então, ele precisa ser reconhecido pela pergunta, né? E precisa ele mesmo fazer um exercício de sempre reconhecer que esse é o trabalho do jornalista bom. O jornalista de futebol não é aquele que retira o abre aspas e deixa o cara puto ali na mesa de conferência. É o cara que retira conteúdo. Então, ele precisa ser reconhecido pela gente, né, pelo público, mas ele também tem que ter esse auto-reconhecimento de bater nesse trabalho, né, de entender o potencial disso, mesmo sabendo que não dá a mesma visualização de uma polêmica vazia do futebol. Essa polêmica vazia, ela sempre vai te trazer mais audiência imediata. Você vai postar o vídeo vai bombar, porque aquele é o assunto do momento. Quando ele termina dizendo que a gente quer que pessoas cumpram ordens e sigam missões, e depois a gente reclama da falta de iniciativa no processo educativo de sociedade, quantas camadas tem isso, gente? Quantas discussões a gente pode começar dessa frase, de uma resposta de 1 minuto, 1 minuto e meio, um trecho de 10 segundos dá papo para semestres de um estudo universitário, ou sei lá, 15 engradados de cerveja, se a gente quiser conversar no bar. É muito, muito forte, cara. Eu acho essa resposta, ela deveria ser destrinchada, ela deveria ser estudada, ela deveria ser debatida nos centros de formação do futebol brasileiro. Em qualquer lugar.
mais de futebol, do futebol brasileiro, porque eu tô aqui querendo que a seleção... Eu sempre vou fazer minha parte. Vocês podem ver aí domingo 1h30. Tô pra ir pra academia. Eu sempre vou fazer minha parte. Vão me chamar de jogador de FIFA. Tudo bem, eu vou fazer minha parte. Vão falar que de uma cadeira confortável é mais fácil analisar as coisas. Tá tudo certo, eu vou continuar fazendo a minha parte. Cada um de nós temos aqui a condição de fazer a nossa parte. Os que questionam, os que levantam os debates, que levantam os debates, os que analisam, os que analisam, os que treinam, os que vendem jogadores, os que vendem jogadores, os presidentes do clube. Eu vou estar sempre disposto a fazer a minha parte. Sempre disposto a fazer a minha parte. Que é levantar o questionamento. Ponto. Mas é muito mais valor o Abel que treina. Lógico. Só que eu também não posso ser tirado o meu valor pra merda, porque eu tô dentro do meu quarto fazendo os questionamentos na minha cadeira. O que eu deveria fazer então? Me tornar treinador? Tá, vai ter alguém para fazer os questionamentos por mim? Porque eu tô no ponto de fazer o questionamento. É isso que eu sou hoje. Eu não sou um treinador, eu não sou um jogador. E aí o que a gente tem dentro de quando você traz esse debate? O jogador de FIFA, o jogador de PES. E não é isso, eu também jogo PES, eu não jogo FIFA. Acho incrível o jogo, inclusive. O que eu estou jogando. Acho muito legal, me aproxima muito do futebol. Só que aqui a gente está falando de um jornalista que trouxe um conteúdo que transcende. E se ele não traz? Se ele não traz, não tem. É simples assim. Não tem. Vai ficar só os interessados em quem vai fazer as leituras, a quem está dentro do processo e que quem levanta isso está fazendo bosta. A gente vê aqui no Brasil que é assim. Treinadores como o próprio Renato Gaúcho, para não ficar só em cima do Abel Ferreira, que ele prefere levar as coletivas para um lado da fanfarronagem, porque ele sabe que ele jogou muita bola, porque ele sabe que ele já foi campeão, e ele acha que isso dá a ele o atestado de ter a verdade absoluta com ele. Se tivesse, o time do Grêmio não estava tão mal como está. Se tivesse, o time do Grêmio não teria sido amassado por um jogo do Palmeiras, repetido, e foi amassado. Estão entendendo? Para não ficar só em cima do Abel Ferreira aí o discurso, porque o nosso aqui, óbvio que vai ser o Abel. Se não fosse o Abel no Palmeiras, seria o treinador que ali está, caso o time estivesse atuando dentro da proposta desse conteúdo aqui, tá? Quem quiser assistir esse vídeo completo com mais calma, o alerta, tá, de Lilo é o nosso também, do Fred Caldeira aqui, tá? Vai lá no canal dele, o vídeo tá subindo visualização, no momento que a gente tá gravando tá com 11.652 visualizações, eu espero que atinja mais visualizações aí. A seleção brasileira volte a cumprir o que eu sinto e me orgulho de achar que a gente tem essa vocação do encanto, cara. Tem muitos cacos aqui dessa resposta que são muito bonitos. São muito bonitos, cara. Se a gente coloca todo mundo na mesma caixa, as pessoas vão ser tão similares que a gente vai sentir falta de diferente. Isso não fala do futebol em si, cara? Enfim, cara, por favor, debatam aqui. Debata se você quiser debater. Passa esse vídeo para quem você acha que vai se interessar por esse tema. Esse vídeo aqui, ele não se fecha em si mesmo. Esse vídeo aqui é uma convocação para um debate. Que seja no seu grupo com seus amigos. De WhatsApp, mas de preferência pessoal, que enfim, viva o encontro pessoal. Mas que a gente debata sobre isso mais. Porque nessa resposta tem muitas chaves que talvez nem eu esteja conseguindo interpretar, mesmo tendo ouvido essa resposta dezenas de vezes. Uma que eu levanto aqui há muito tempo, que eu não tenho como não levantar, que é a corrupção. Tá? Não adianta a gente também só olhar para o lado lindo e esquecer que pelo mundo está acontecendo cenários de corrupção dentro do futebol. Então é impossível a gente pegar esse vídeo também e não falar que há um cenário a ser corrigido dentro do futebol que é da corrupção. E isso tem que ser debatido. Isso tem que ser debatido porque são várias camadas dessa corrupção e que elas são visíveis e não são mais teorias. Elas estão acontecendo. O campeonato boliviano, enquanto tinha times jogando a Libertadores, eles estavam ali querendo paralisar o campeonato boliviano por questões óbvias de corrupção. Então, eu estou citando um aspecto, não estou nem trazendo para as questões aqui do Brasil. Outra coisa para finalizar da minha parte aqui, que é também muito importante, quando o Palmeiras
nesse recorte do Abel Ferreira, ele pega time mais fraco, realmente você vê o processo de trabalho. Quando o Palmeiras ele pega time um pouquinho mais forte, isso em todas as edições do Campeonato Brasileiro, a gente vê muito claro esse espelhamento de ideias, um jogo muito parecido, muito igual, com muita dificuldade de ganhar do Flamengo, com muita dificuldade de ganhar do próprio São Paulo, que em alguns momentos debateu com o Palmeiras, tomou goleada sim, mas conseguiu também dificultar. Debate que deveria ter sido muito mais aprofundado com essa questão do Palmeiras e a dificuldade de ganhar dos times do G6, porque a gente traz isso para cá. Quando a gente pega Palmeiras e Seleção Brasileira, que o foco dele aqui é impactar no debate de seleção, cara, já era para ter sido feito lá atrás esse levantamento. Por quê? Eu tô cansado de ver o Brasil empatar com o Equador agora e talvez até perder, Colômbia, Peru, Venezuela, e ter alguma dificuldade com a Bolívia, que sim, teve momentos que quando joga em La Paz existe essa dificuldade, mas você vê que está escalando isso. Ou seja, seleções aqui que a gente já sabia, como própria Venezuela, não importa jogar lá, o conceito de que o estádio estava bombando, mas, cara, eu estava aqui com vocês, eu estava telando o jogo, eu não estava assistindo. Não tem uma coisa impressionante. Aí é muito fácil falar de Dorival Júnior, mas isso daí já vem anteriormente. Tudo bem que o Tite teve bons números ali, teve bons números, e tudo bem também que o Gustavo está falando sobre a geração. A gente até falou do Segovia aqui, que foi quem fez o gol. O jogo começa, eu pergunto pro pessoal, e aí, o Segovia tá jogando? Não, tá na reserva. A gente sabe, a gente, por conta aqui do nosso PES, que muita gente critica, por conta do nosso videogame, a gente já conhecia o Segovia. A minha audiência já conhecia o Telasco Segovia. Muito brasileiro não conhecia. Então cadê a crítica do videogame? O videogame está sempre errado. Muitas vezes está. Você não consegue trazer o que acontece no videogame para a vida real. Mas muitas vezes o videogame é uma plataforma para você conhecer jogadores. Futebol Manager, modo carreira, você conhece jogadores. Agora, aquele cara que não é mais apaixonado pelo processo do futebol, ele olha quem joga um videogame e ele acha que é um problema você fazer alguma correlação do videogame com a vida real. O problema é você achar que dá para o Palmeiras montar um time de videogame. E não é o que a gente defende aqui. A gente só defende que dá para o Palmeiras montar um time melhor, que dá para ir atrás de jogadores prontos. É só isso. Não é nada além disso no debate do videogame, ou seja, do lúdico para a vida real. É só isso. É falar de jogadores, é saber que o Telasco Segovia joga em Portugal, se eu não me engano, Casa Pia. É saber que ele é um volante meia de ligação, de projeção futura, jogador interessante, de um bom arremate fora da área e de um bom passe. O que o videogame mostrou? Isso. Que o Segovia é isso. Aí veio o jogo da Seleção Brasileira, o Brasil toma gol do Segovia. Horas. Isso quem acompanha a nossa live viu, que a gente contratou ele pro Palmeiras, trouxe de Portugal, vendeu ele pra Premier League, se eu não me engano, não lembro pra que time que eu vendi. E é o cara que fez o gol na Seleção Brasileira. Horas. Tem hora que o futebol, dentro do videogame, dentro do Futebol Manager, do FIFA, do modo carreira, ele te mostra algumas coisas que coincidem com a vida real. Até porque são utilizados softwares para habilitar jogadores, precificação, espelhado com Transfer Market hoje em dia. A gente tem também a habilidade, a característica desses atletas que são muitas vezes compatíveis com a realidade. A gente pega e abre o Rony. Qual que é a única habilidade que ele tem no jogo, cara? Acrobata. E na vida real, o que a gente vê do Rony? Pois é, você podia colocar ali um espírito de guerreiro nele também, você podia colocar alguma coisinha a mais. Então, quando a gente traz isso daqui, tá? Através desse conteúdo, e eu trago aqui, abro aqui essa possibilidade da gente debater a mais aqui no canal, é porque até aqui, em mídia alternativa, há um conteúdo muito espelhado. Eu conversei isso daí com o Donati e ele tá com muita razão. O jogador peida, aí um monte de gente começa a fazer conteúdo. O jogador tal peidou, gente, você viu? Ele peidou. O outro jogador foi pego ali na casa de entretenimento adulto. Aí todo mundo, o jogador tá na casa... Há coisas muito mais inteligentes e mais interessantes pra gente debater. O Gustavo falou aqui, já o tal do Renzo aparece em um time médio bom. É outro bom jogador, quem tá acompanhando aí vê. Não sei se vai conseguir sair do esporte e ter uma carreira maior. Rapaziada do YouTube, se você assistiu esse vídeo aqui, é possível que eu esteja na roxinha, no ao vivo aqui, conto com vocês, tá? A gente ficou aí um bom tempo gravando, espero que vocês tenham gostado. E parabéns aqui ao Fred Caldeira, que é um cara que sai da caixinha aí, tá? Os créditos estão aqui na descrição, não só na descrição, como no primeiro comentário fixado. Um bom domingo para vocês, tamo junto.